Palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Muita alegria estarmos aqui mais uma vez nessa noite. E nós vamos orar para que Deus continue usando a minha esposa, uma mulher extraordinária, que Deus me levou até a África para casar e para formar, constituir a minha família. Esse foi o verdadeiro propósito de Deus. E veio aqui para o Brasil e Deus a separou para uma grande missão. Sendo assim missionária, uma angolana fazendo missão no Brasil. Seria ao contrário, seria um brasileiro fazendo missão em Angola. Mas como lá precisam de ouvir a palavra de Deus, aqui também há um povo carente que precisa. Sei que há ensinamento por parte desse pastor para esta igreja, mas creio que através da minha esposa algo será acrescentado na vida de cada um nesta igreja. Oremos. Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por este dia que o Senhor nos trouxe até aqui, por este povo reunido, Senhor, à espera de algo da tua parte para cada coração. Continua, Senhor, avivando a tua obra. Continua separando homens missionários, mulheres missionários, aqueles que estão dispostos a levar o Evangelho. Espírito Santo de Deus, passeia entre os bancos dessa igreja nessa noite. Vai tocando em cada coração, que a igreja possa receber a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, grata a Deus pela confiança do pastor Gerson, pastor presidente dessa igreja, da irmã Fátima, do presbítero Alcides, acertei? Que me fez o convite para estar aqui hoje trazendo a palavra. Nós somos gratos pela confiança que essa igreja tem ao ministério que Deus confiou a nós. Eu costumo dizer que o ministério não é meu, é de Deus. Porque quando Ele bem entender, Ele pode tirar, Ele pode tomar. Então, que eu não venha perder a honra de trazer o Evangelho de Deus a quem merece e precisa ouvir. Mas que venha a ser acrescentado a mim o trabalho que a mim foi confiado e a minha família também. Pode se assentar, igreja. Yonde yamutu yaponanga ya ya e ya ya e yamutu yaponanga yonde yamutu yaponanga ya ya e ya ya e yamutu yaponanga yonde yamutu yaponanga ya 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 bizo tozalya yaponayo ya 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 tozalya yaponayo bizo tozalya yaponayo ya 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 Deus, tu és o meu Senhor. Ya 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 Ahuna Yotswana noches Ahuna Yotswana naye
Ahuna yotswana no des. Ahuna yotswana na ye. Akeko ofana no des. Akeko ofana na ye. Akeko ofana no des. Akeko ofana na ye. Kakulwa lisoka la yes. Kakulwa lisoka la yes. Kakulwa lisoka la yes. Kakuli, kakuli, kakuli. Tua vangilia, kosi, kosi. Tua mala, mala, kosi, kosi. Tua papayala, kosi, kosi. Kakuli, kakuli, kakuli. Não há ninguém como Jesus. 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 Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Não há ninguém como Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Atos 9. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 9, a partir do verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que, iniciando esse capítulo 9, a partir do verso 32, Pedro já estava curando antes mesmo de chegar em Lida. Ele já havia curado um paralítico. Então podemos saber que a missão dele já estava correndo. Ele não estava parando nem descansando em Jope. Aonde fica Jope? Jope ficava na costa mediterrânea, que ficava em Israel. E Lida ficava na Palestina, ao sudoeste. E a distância era de 15 a 20 km de distância.
Então podemos logo deduzir o porquê de mandar chamar a Pedro quando souberam que ele ali estava. A Bíblia ela vai falar sobre Dorcas nessa parte, a partir do verso 36. Ele inicia dizendo: havia em Jope uma discípula chamada Tabita. É até meio estranho achar na Bíblia, encontrar uma mulher sendo chamada de discípula, mas eu entendo que ela era serva do Deus Altíssimo. Você só é discípulo, considerado discípulo, quando você reconhece que deve servir. Você só é discípulo quando entende que servir é melhor do que ser servido. Então Tabita, ela servia. O seu nome, traduzindo, ele vai ser Dorcas. E naquela altura, consoante o tempo que vivia, os nomes tinham alguns significados além do que aqui a gente poderia ver. Alguns dizem que era gazela ou então corça, pela beleza. Então ela tinha que crescer sabendo que ela era bela, sabendo que ela era graciosa. Só que Tabita não queria tão somente ser bela e graciosa, ela queria fazer além da sua beleza. Ela queria servir além do significado que o teu nome tinha. Imagine hoje você ter um nome na sociedade que vivemos, que o significado é ser bela. Com a vaidade em que estamos vivendo no mundo atual, nós iríamos querer sentar e ser servida porque o nosso nome significava bela. Imagine se fosse Noemi, agradável. Você amiga, você também ia querer sentar agradável porque você era agradável e todos mereciam servir a você. Imagine se fosse Ruth, que era amiga de Noemi, foi amiga até o dia que Deus permitiu que ela casasse de novo, novamente. Então você entenderia que a igreja toda seria obrigada a ser sua amiga e você não ser amiga de ninguém, porque a prepotência nos dias de hoje tem tomado conta. O tema desse culto hoje é conscientização missionária. Então não teria outro tema, outro texto melhor a ser pregado hoje. E dizia assim: ela ficou enferma e terminou morrendo. Ela servia sem olhar a quem. Ela costurava no secreto sem se importar para quem estava costurando. Aí também agora eu entro mais um pouco nos dias de hoje. Nós queremos limpar a igreja e sermos reconhecidos no altar e ouvir o pastor dizer: irmã Marta hoje limpou a igreja e a igreja está linda. Nós queremos ofertar e ouvir o nosso nome no altar de que nós hoje ofertamos além do propósito que eu ouvi, que foi R$10. Nós queremos que o nosso nome seja mencionado porque ofertamos além daquilo que a igreja solicitou para ajuda. Nós queremos ouvir o nosso nome mencionado no altar porque fazemos caridade e aí queremos ser colocados no lugar mais alto. Só que Tabita, ela não se importava no lugar que era colocada. Ela não se importava se o seu nome era citado ou não. Ela não se importava se o seu nome estava nos jornais. Ela não se importava se todas as reuniões que os apóstolos se encontravam ou que eram feitas naquele lugar, o seu nome era citado. O que ela compreendia era: Deus me deu e eu tenho para doar. Deus me deu, não é meu, é porque eu preciso servir. O dom é meu, então eu não vou cobrar por ele, eu vou vestir. Ela dava de si e ela dava o que ela tinha. Ela não se importava se o tecido era caro ou não. Ela queria apenas servir. Ela não se importava se estava sendo caluniada. Ela entendia que precisava costurar. Ela não se importava se estava cansada ou não. Ela entendia que precisava costurar, porque teriam viúvas esperando para serem vestidas. Haveriam pobres na rua que precisariam ser vestidos porque não tinham a condição de se vestir. Ela entendia que costurando veste
vestes para vestir alguém, ela estava vestindo aos pequeninos de Deus. Ela entendia que não estava tão somente fazendo para a terra, mas que ela estava fazendo para o reino. Ela entendia que não estava tão somente semeando na terra, ela entendia que estava semeando para o reino. E é isso que precisamos entender, que ser missionário muitas das vezes é ir pregar e nem um copo de água te oferecerem. Ser missionário é muitas das vezes você ser convidado para pregar e nenhum obrigado a ouvir, porque acham que a oferta que você pediu para se deslocar e para colocar comida na sua casa estão lhe pagando além daquilo que você merece ou que você precisa. Ser missionário é você ver trazerem missionários de São Paulo, do Rio de Janeiro, pagando fortunas, e você que é da casa às vezes não receber R$1. Ser missionário é apanhar nos bastidores e ninguém vê você gemendo com a dor da pancada. Ser missionário é eu entender que nem sempre alguém vai te dar um abraço quando você precisar de um. Ser missionário é entender que muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus vai te usar para abraçar uma multidão e não vai ter um que Deus vai mandar para te abraçar. Isso é o céu dizendo: eu estou te preparando para algo maior. Estou te dando estrutura para quando você chegar na frente, você não se frustrar e largar a minha presença. Isso é para a igreja entender que a minha presença, ela vale mais do que qualquer moeda. É para a igreja entender que a minha presença, ela vale mais porque qualquer momento que você possa viver lá fora. Ele vai dizer mais, que quando ela morre, lavaram ela e depositaram ela no quarto alto. Coisa linda é você mesmo estando morto, alguém reconhecer que você precisa tomar banho. É reconhecer, eu vou para o lado espiritual e não pelo fato do que aqui a palavra nos diz. É reconhecer que o irmão está morto espiritualmente, mas você reconheceu que ele foi lá atrás. Você sabe que ele é um irmão correto mesmo estando morto. Você sabe que ele tem o dom da palavra mesmo estando morto. Você sabe que ele serviu esta casa, mas agora ele está morto. Ele chegar a sentar na última cadeira da igreja e o pastor, como anjo da igreja, falar: meu irmão, o teu lugar é este aqui. Minha filha, o teu lugar é este aqui. Você sempre sentou na frente, então ocupe o lugar que é seu. É assim que fizeram com Tabita. Ela morre, mas alguém vai lavar. Naquela cultura era normal higienizar o corpo, mas não é porque aqui no Brasil não faz ou nos outros países não fazem. Fazem-se, dá banho o corpo, prepara o corpo para poder enterrar. Só que lá havia um outro significado. Lavavam o corpo porque havia esperança de ainda ter vida. E Deus está dizendo nessa noite: você pode estar morto, mas hoje eu te lavo. Você pode estar morto, mas hoje eu te lavo com água de fonte viva. Você pode estar morto, mas eu te digo: tu és meu filho, tu és minha filha. Você pode estar morto, mas eu vou te pegar de novo. Vou te dar banho com meu Espírito Santo e eu vou te fazer assentar no lugar mais alto. Mas como pode Deus se eu estou morta? Deus está dizendo: hoje você pode estar fria espiritualmente, porque o mundo te matou, porque os religiosos te afogaram de um jeito, de uma maneira que você perdeu-se no caminho. Mas hoje eu te encontrei novamente e te digo: levanta, levanta, porque tenho vestes novas para você. Levanta
tem azeite sendo derramado. Quem quer pregar um missionário que se desviou e trazer de volta? Hoje os religiosos que estão dentro da igreja estão mais preocupados com ouvir dizer, mesmo que o Espírito Santo, pastor, fale no ouvido deles: é meu filho, é minha filha. Não é o que estão dizendo, mas os religiosos estão lá, é mentira. Ele fez mesmo, ela pecou mesmo. Mata ele, não deixa ela vir aqui não. Se entrar na igreja, não dê paz do Senhor. Se entrar na igreja, não fale com ela. Se sentar na terceira fila, ninguém sente lá. É isso que os religiosos estão fazendo dentro da igreja. Estão matando mensageiros da palavra. Estão matando missionários pelos religiosos, pela religiosidade que eles carregam. Estão nem se importando se ele vai para as drogas ou vai se afundar na bebida. Eles querem saber, é o que eles acham, que eles pensam. Mas aqui nessa noite eu acredito no Deus de Israel, que aqui tem uma igreja que pega missionário morto e dá banho e veste com roupas novas e coloca no lugar alto. Mas por que colocar ela no lugar alto? Eu disse: Jesus, por que pegar um morto, dar banho? O destino era para ser enterrada, já que lavou o enterro. Mas não, tinha ali as viúvas, que são a minoria, o povo pequeno, mas é aquele povo que Jesus disse: pegai dos dízimos e também alimentai as minhas viúvas e os órfãos. Mas até esse povo na igreja anda esquecido. Se não for esposa de pastor presidente, a viúva não recebe dessa parte que Jesus ordenou a dar. Se não for órfão de pastor presidente, não recebe dessa porção. Mas há uma geração que anda na contramão, de valores impostos pela sociedade. Diz: é viúva, Deus mandou cuidar, eu vou cuidar. É órfão, Deus mandou cuidar, eu vou cuidar. Eu acredito nessa geração que Deus está levantando nos últimos tempos, que não mata missionário, que não afunda as viúvas e a despreza. Aí eu vou entender. Lavaram ela. Aí vem alguém e diz assim: não vai enterrar não. Vocês até queriam enterrar, mas não vai. Vai colocar ela no lugar mais alto, no quarto mais alto. Mas espiritualmente falando, eu entendo que você só alcança a honra tendo intimidade. E quando você tem intimidade, o poder do alto ele desce. Porque você não pode subir, mas o poder do alto ele desce. Ele desce, vai curando, vai transformando, vai batizando, vai renovando, vai salvando, vai curando. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele vai dizer em Apocalipse: e recebereis virtude. Em Atos 8, virtude. Receber virtude é saber que está quebrada e que ninguém acredita no teu ministério, mas você é convicta daquilo que o Espírito Santo lhe falou e daquilo que Deus já lhe disse. Tu serás meu missionário. Então ninguém pode dar nada, mas você diz: eu sei quem me chamou. Está todo mundo virando as costas, você diz: eu sei quem me chamou. Está todo mundo falando que não vai dar nada, e você diz: eu sei quem me chamou. Missões dói, missões machuca, missões mata às vezes, mas nós somos perseverantes e servimos a um Deus que é dono do ouro, da prata. Nós servimos um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ser missionário é você receber convite para pregar,
te falarem que vai ficar no hotel e você dormir numa casinha com os porquinhos e com o cachorro, fedendo a mijo e bosta. Ser missionário é você viajar, sair da sua casa e ir pregar e ficar 2 dias sem alimento, porque o dono da casa, que é o pastor que te convidou, esqueceu que você precisa comer. Ah, mas a senhora ouviu essa história ontem? Eu não ouvi, eu vivi. Ser missionário é você largar os teus filhos por 15 dias para sair para Salvador para pregar e falarem assim: depois a gente manda a oferta. E você só conseguir sair de lá e voltar para casa porque o valor da passagem de volta já estava lá. E esperar até 2025 e não chegar R$1 desses 15 dias. Ser missionário é não ser reconhecido mesmo. Mas ser missionário é você ter a certeza de que teu nome está escrito no livro da vida. Ser missionário não é querer falar: quero ir para a África, ver os menininhos que passam fome. Não, não. Na África não tem só menino que passa fome. Não tem só menino raquítico, não. Na África tem riqueza, tem coisas lindas de se ver. Mas quem for para a África vai aprender a ser mais crente. Porque esses dias uma amiga minha, que é brasileira, está lá em Angola, casou-se com um brasileiro, com um angolano. E ela postou um vídeo esses dias chorando, soluçando. Ela disse: eu não entendia porque Deus me mandou para Angola. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra, na Itália, na Espanha, mas o Senhor me manda para Angola. Agora que eu casei e estou aqui morando, eu entendo porque que Deus me mandou para cá. E ela soluçando, ela diz: na verdade eu não era crente. O Senhor me trouxe para Angola para aprender a ser crente. Porque o angolano sai de casa, até descalço ele vem e cultua e entrega o seu melhor culto. O africano, ele pode ter a despensa vazia, sem ter sapatos, sem ter uma cobertura para cultuar. Ele chega no culto, ele dança, ele pula, ele fala em mistério, ele se alegra, ele não reclama se o culto está demorando, se passou quantos minutos. Quando a gente vai falar que o culto está terminando, eles gritam e falam: pastora, não para, nós estamos querendo mais. Aí ela dizia: eu estou aprendendo a ser crente. Quer fazer missões em Angola? Vá. Mas eu lhe digo, você vai voltar mais crente do que um dia já foi. Maquiamos uma África pobre, sem riqueza e sem comida, onde as crianças comem barro e não comida. Maquiamos uma África, o brasileiro maquiou uma África que só come argila. Ele vai para Angola e tira foto com pobre e chega aqui e diz: lá é feio. Mas o hotel que ele ficou foi 5 estrelas e ele não posta para não admitir que o que ele via era mentira. Maquiou-se uma África que só se veste roupas de panos africanos, mas quando chegam lá eles veem mulheres belas vestidas, muito bem vestidas, mas não tiram fotos porque têm medo de admitir que tem se pregado uma África mentirosa. Precisamos andar na contramão do mundo. Precisamos entender o que é missões. Missões vai além de você pregar o evangelho. Missões é viver aquilo que você prega. Eu tenho orgulho de dizer: eu não prego aquilo que eu não faço, porque eu estaria pecando. Dorcas, ela tirava do seu corpo e ela dava quem não tinha para vestir. Se eu encontrar alguém dessa mesma situação, eu faço o que Dorcas um dia fez. Ela nos ensina até hoje que é necessário vestir quem não tem para vestir. Mas muitas das vezes nós nos chamamos missionários e quando o pastor pede para trazer roupas, nós trazemos as mais velhas, as que têm furinhos, porque temos dor de doar o melhor. E ele vai dizer: mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou,
o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram. Deus está dizendo: ninguém te viu orando, ninguém te viu chorando, ninguém te viu soluçando. Fizestes bem quando doaste sem colocar o teu nome. Fizestes bem quando ajudastes alguém no secreto. Fizestes bem quando obedeceste à voz do meu anjo, que é o pastor. Fizestes bem em ajudar sem que ninguém soubesse. Porque agora, essas pessoas que sabem que você ajudou, agora eu vou mandar a ir até o pastor e dizer: ei, pastor, não deixa ela morrer não. Porque quando nós precisamos, ela estava lá nos vestindo. Deus está dizendo: quando você ajuda quem ninguém sabe, esses que você ajudou um dia, que vão fazer o seu nome ser conhecido, vão fazer o profeta chegar à tua casa sem que você esperasse que ele chegasse. Mas como trabalhastes para o meu reino, eu chego com vida. Mas Pedro aprendeu com o melhor. Ele chega no quarto, ele manda todo mundo sair. Ele não deixa a plateia para assistir, para ver que ele orou e alguém foi voltando à vida. Ele não deixa a plateia para todo mundo contemplar o que ele está fazendo, porque ele entende que não é dele. Ele entende que o poder não está na mão dele. Ele entende que ele pode orar e alguém voltar à vida, mas não é ele. Por isso ele manda todo mundo sair. Ei, se você canta bem, glória a Deus que você canta, mas o dom não é teu. Se você prega bem, glória a Deus que você prega e tem uma palavra que todo mundo chora, fala em mistério, que vidas aceitam a Jesus, mas o dom não é teu. Ainda bem que Deus te deu o dom de cura, de profecia, de visão, de interpretação de línguas, mas entenda que não é teu, é dele, é dele, é dele. E se você não cuidar, Jesus está dizendo: eu tomo, porque é meu todo o poder, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, o grande aqui é ele, quem brilha é ele, quem manda é ele, quem desfaz é ele, quem traz a vida é ele. Mas eu quero ouvir o meu nome. Quem ganha nome aqui nesse texto é Pedro. Mas aí eu me lembro do milagre da multiplicação, missionária Fátima. Pedro tinha nome, mas não tinha pão. Tiago tinha nome, mas não tinha pão. Mas aí eis que chega o menininho, trazendo 5 pães e 2 peixinhos. Você não precisa ter nome para ter pão. Você não precisa ter nome para pregar bonito. Você não precisa ter nome para fazer obras que o Senhor te ordena a fazer. Você só precisa carregar a presença do Espírito Santo. Você não precisa ter carro bonito. Você não precisa ter um emprego de destaque. Você só precisa ter a presença. É a presença dele que te guarda, é a presença dele que te leva, é a presença dele que te sustenta, é a presença dele que te mantém de pé, é a presença dele que te trouxe até aqui, é a presença dele, porque sem a presença dele aqui nós não estaríamos. Ele tira todos de perto. Ele vai num canto e ele ora. O corpo está do lado. Ele ora longe do corpo. Você não precisa ir na casa de quem está morrendo para que ele tenha vida. Você pode orar longe.
Aí depois que você orar, o próprio Deus vai te ordenar a chegar perto. Depois que ele ora, que ele apresenta, que ele desce, ele precisou descer para que houvesse vida naquele quarto. Ele precisou descer ao mais baixo nível que ele poderia descer. Ele precisou rasgar as suas vestes e entender que só havia alguém naquele momento que podia trazer vida de novo para aquela mulher que ali estava. Quando ele termina de orar, ele encosta no corpo e ele diz: ei, Tabita, levanta. Deus está ordenando que você se levante. Deus está ordenando que você se levante, missionário. Deus está ordenando que você se levante, missionária. Ah, mas eu só quero fazer missões na África, nos Estados Unidos. Deus está dizendo: está perdendo a tua casa e quer ir para a África fazer o quê? Está perdendo teus irmãos e quer ir para a África fazer o quê? Está perdendo a tua rua, quer ir para a África fazer o quê? Nunca pregaste por teu vizinho do lado e quer ir para Angola fazer o quê? Não prega nem pro colega que está do lado, mas quer ir para a África, porque acha bonito ver o povo dançando enquanto adora, porque acha bonito o povo se alegrar as vestes, acha bonito o cabelo, acha bonito tudo, mas não está pregando para quem está do lado. Vai para longe fazer o quê? Só para poder pegar o telefone e filmar e dizer que está na África. Vai para a África fazer o quê? Só para poder filmar a pobreza, como todo mundo posta e dizer: eu estou na África. Deus está dizendo: que adianta ganhar o mundo e perder a tua casa? Na igreja é santo, missionário, mas em casa nem o filho suporta estar perto, nem a esposa, nem o esposo suporta estar perto, mas quer ir para outros lugares, para as aldeias indígenas, porque acha bonito o índio pintar o rosto. O que é ser missionário para você? É ter status de missionário, é ter a carteirinha que nem hoje eu tenho da convenção. Não nos leva a canto nenhum. Ser missionário vai muito além de um nome. Ser missionário vai muito além de pregar a palavra. Ser missionário vai muito além do desejo de ser missionário. Ser missionário não é você que diz eu quero ser, é o seu quem te escolhe. Ser missionário não é você que diz o que quer fazer, é o seu te mandando para o meio do mato, aonde ninguém foi, e você comer besouros fritos, e você sair de lá fingindo que comeu a melhor comida. É você ir para o meio do mato e dormir no chão, com as muriçocas todas de noite no seu corpo, e você dar glória a Deus, e dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, mas respeitando a cultura do outro. Esses dias eu ouvi uma frase, já tem um tempo, que eu estava com meu cabelão grande, porque aqui missionária Fátima, vocês vão me ver com vários tipos de cabelo, e essa sou eu. Mas você, crente da Assembleia de Deus Missão, não pode, não. Antes de eu ser crente da Assembleia de Deus Missão, eu sou da África e carrego comigo os meus valores e minha cultura. E a mulher africana, ela troca de cabelo o tempo inteiro, porque Deus nos criou assim. E isso religião não tira. Nós não deixamos de ser mais crente ou menos crente porque trocamos de cabelo. E aí a pessoa disse assim: pastor, esse cabelo é dela? Ou esse liso é que é dela? Aí outra pessoa respondeu assim: não, ela trança o cabelo. Aí a mulher disse assim: o cabelo dela é melhor quando está mais baixo. Aí você entende o desrespeito pela cultura do outro. Você entende
o preconceito no outro. Então precisamos ter cuidado e entender o que é missão. É você ir para a África e saber que a mulher vai estar de cabelo várias vezes diferente. Mas eu lhe digo que ela é crente. Eu lhe digo que é mulher de oração. A minha irmã entra de manhã no quarto e só sai de noite. Ela esquece de tudo porque ela fica o dia inteiro orando. Meu esposo um dia brincou dizendo: ela, Fábia, que tanto de roupa é esse que você veste? Ela disse: eu sou serva de Deus e eu tenho que me precaver se eu for para a rua e cair, as minhas vergonhas não estarem à vista. O cabelo do africano não torna ela mais fraca ou menos forte. Apenas nós estamos seguindo a nossa cultura. A nossa roupa colorida não diz por que nós somos felizes daquele jeito. Na verdade, nós fomos instruídas no deserto e aprendemos a perseverar no deserto. É você ir para a cultura indígena e entender que eles não vão usar roupas. E você não pode se escandalizar porque é cultura deles. Mas queremos mudar a cultura dizendo que Deus mandou. Queremos mudar a cultura do outro dizendo que Deus falou. Deus não falou nada. Deus, ele disse: ide, pregai o evangelho, fazei missionários, fazei discípulos. Se a doutrina do Brasil é assim, então tem que seguir. Eu sigo ela, mas não posso deixar de ser a africana que eu sou. Ser missionário é isso. É respeitar culturas. É ir sem saber aonde Deus está te mandando, mas dizer: Senhor, eu vou. É fazer aquilo que Deus te mandou fazer, mesmo doendo em você. E você entender que precisa fazer, porque é Deus quem está ordenando. É você pegar, costurar no secreto, ninguém te ver, mas entender que você é uma Dorcas. Que você nasceu para servir e não para ser servida. Ser missionário vai além dos tipos de línguas diferentes. Hoje eu cantei aqui em Lingala, cantei em Quimbundo, cantei em Zulu, cantei em português também. Mas isso não nos tira da presença de Deus. Eu sou melhor do que você porque cantei nisso tudo. Não. Eu sou igual a qualquer um de vocês que está aí sentados, porque antes de qualquer coisa eu me coloco no lugar de serva. E eu entrei aqui, eu comecei a dizer no início dessa palavra: nada é meu, nada eu tenho. Tudo que eu tenho é de Deus. Se ele entender que meu filho não vai cantar e nem tocar mais, porque foi Deus quem deu o dom a ele, ele vai arrancar e amanhã ele amanhece sem saber tocar violão. Por quê? Porque ele não cuidou, mas ele continua cuidando. O que Deus está dizendo é: ei homem, ei mulher, eu te chamei para servir. Teu cargo diante de mim não é nada. A tua oração, a tua veste, o teu cargo diante de mim não é nada. Aqui quem é grande é Deus. E se você não gostar que a estrela que brilhe mais aqui seja Ele, então você está no lugar errado. Precisamos entender que tudo isso aqui passa, e o que permanece em nós é a presença do Pai. Precisamos entender que isso aqui acaba, que joias acabam, mas a presença dele permanece para todo sempre. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Pai, neste lugar. E nessa noite, Pai, nós queremos descer assim como Pedro desceu. Nós queremos orar e te pedir, Espírito Santo, faz o que te apraz aqui neste lugar. Faz a tua vontade aqui neste lugar. Que hajam vidas aqui neste lugar.
Se houver alguém aqui morrendo espiritualmente, que haja um Pedro para tocar nele, para orar por ele. Espírito Santo, levanta missionários nessa noite, dispostos a fazer a tua vontade. Levanta missionários nessa noite, que não irão dizer não à tua presença. Levanta missionários que não se importam em andar descalço para calçar alguém que o Senhor ordenou alcançar. Espírito Santo, levanta homens e mulheres que vão sem saber aonde, mas a obedecer ao teu ide. Levanta uma igreja que pega o caído e reconhece nele o que ele é, não o que ele foi. Levanta uma igreja que sacrifica, porque entende que sacrificar é melhor. Levanta uma igreja que quando ora, demônios são expulsados. Levanta uma igreja que quando ora, o fogo desce. Levanta uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Levanta uma igreja que olha com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Levanta uma igreja que não olha para a quantidade de gente que tem na igreja, mas que entende que é necessário adorar. Levanta uma igreja, Deus, que cultua a ti, que não espera que alguém mande dar glória a Deus. Levanta uma igreja avivada, uma igreja renovada. Visita com graça, visita com fogo, enche teus vasos com fogo, batiza com fogo, que nós venhamos andar no fogo, que nós venhamos falar com graça, que nós venhamos entender que é tudo teu, que é por ti que nós estamos a ti, que é o Senhor quem nos levanta, quem nos sustenta, que nós venhamos entender que é o Senhor que tudo faz. Levanta uma igreja que não tem medo de ir às ruas e pregar a verdade. Levanta uma geração que anda na contramão do mundo. Levanta uma igreja que faz barulho e que chama a tua atenção. Levanta uma igreja que não tem vergonha de orar alto e achar que o barulho está incomodando o vizinho, mas entender que o barulho da oração salva, liberta e cura. Levanta uma igreja, Jesus, que não se cansa de te adorar, que não faz cara feia se o culto passar 1 minuto. Levanta uma igreja que tem prazer de vir em todos os cultos. Levanta uma igreja obediente. Levanta uma igreja que renuncia todos os dias. Jesus, cubra o pastor Gerson e a sua esposa e sua família com graça, com graça. Cubra eles, Pai, com sabedoria, que nenhum mal venha chegar à sua casa, à sua tenda. Cubra a liderança desta igreja, todos que têm trabalhado por ti e aqueles que têm se assentado e dito: Jesus, usa meu pastor. Abençoa a tua igreja com poder e graça, que nós venhamos, Deus, sair daqui nessa noite diferentes do jeito que entramos. Que hajam missionários, que hajam missionários que tocam o céu. Que nós venhamos tocar o céu, sem se importar se a roupa é bonita. Que nós venhamos tocar o céu, sem se importar se a despensa está cheia ou vazia. Que nós venhamos aprender todos os dias a tocar nas tuas vestes, e que dela venha sair poder, poder que cura,
poder que salva, poder que liberta e poder que transforma. E assim, Deus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O homem de branco está